tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Olá, eu sou o Ari e esse é o meu canal, A Luz do Evangelho. Juntos aprendemos a palavra de Deus. O perigo do egocentrismo na vida daquele que sai da igreja por não se achar lugar devido a se achar sábio demais para se estar ali. O exemplo negativo de Diótrefes. Vamos à reflexão? Depois continuaremos com as nossas considerações. Terceira epístola de João, do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9 a 10. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Essa é a palavra que Deus permitiu nós ler nesta noite, para que a gente possa falar a respeito de Josafá. Eu nem porei aqui algum vídeo para explicar Josafá. Basta que os irmãos vejam o último vídeo que eu já postei, cuja capa está aqui, que os irmãos estão vendo agora. Irmãos, essa carta, esta epístola, é a mais pessoal do apóstolo João e já a terceira epístola enviada à igreja. É nela que encontraremos um alerta muito importante para todos os tempos. João menciona aqui um homem chamado Diótrefes. E se os irmãos repararem neste contexto, está inserido aqui a mais pura e evidente comparação de que estaríamos falando da mesma pessoa, ou seja, de Josafá, da mesma personalidade de um homem que se tornou um problema sério para a comunidade cristã daquele tempo e que aos dias de hoje Josafá Agra vem sendo uma erva daninha para nós da igreja. O erro de Diótrefes não foi apenas doutrinário, mas de caráter, um espírito de egocentrismo. Um espírito de egocentrismo e autoritarismo. Hoje aprenderemos com os erros de Josafá a evitar esse veneno e manter os irmãos centrados em Cristo, ainda que ele, com todo ímpeto, esteja tentando ofuscar a imagem da congregação cristã aqui no YouTube com as suas narrativas. Existe aqui, nesta minha análise, 4 ações que devemos evitar cumpri-las, cuja essência está no DNA de Josafá e que Diótrefes as possuíam e que pertenciam a Satanás. Farei aqui uma exposição ao texto para nossa reflexão sobre estas ações. Primeiro, gostar de exercer a primácia, versículo 9. O termo usado aqui, irmãos, indica alguém que quer estar acima dos outros, buscando destaque e controle. Josafá, ele repudia qualquer irmão que se mostre mais entendido que ele. Por isso, ele fica possesso e tenta constranger a qualquer um que sobressaia a ele. O problema aqui, irmãos, não era liderança, mas ambição pessoal. Josafá saiu da igreja porque queria uma posição de mais destaque, de mais autoridade. Jesus ensinou o oposto. Quem quiser ser o maior, seja servo. Está em Mateus, no capítulo 20, versículo 26. A liderança cristã é serviço, não é palco. João, ele citou, ele não nos recebe, versículo 9. Diótrefes não reconhecia a autoridade apostólica de João.
Essa rejeição mostrava orgulho e resistência à correção que lhe era imposta, na maioria das vezes. Josafá, por diversas vezes, demonstra não aceitar a autoridade ministerial dos anciãos. Prova disso, foi processado pelo irmão e perdeu na justiça e tenta recorrer da sentença. O egocentrismo, irmãos, nos fecha para ouvir a verdade e nos afasta de conselhos espirituais e nos faz ter prejuízo, inclusive monetário. Terceiro, proferir palavras malignas. No versículo 10. Há poucos dias, tenho aqui no meu canal um vídeo do qual Josafá blasfemou ao falar e fazer sátira com o dom de línguas. Diótrefes atacava João com calúnia e difamações. Josafá, por sua vez, ataca o ministério, ataca a igreja, ataca os irmãos com calúnias e zombarias e difamações. Egocentrismo e língua maldosa andam juntos. Quem quer se exaltar, rebaixa os outros. Quem almeja ser líder, mas que alimenta fofoca e difamação, se autodestrói. Josafá, ele tentou por diversas vezes destruir a comunhão dos irmãos, com calúnia e fofocas. Quarto, não recebe os irmãos e expulsa os que querem recebê-lo, como está aqui no versículo 10. Se os irmãos entrarem, como eu já disse aqui no meu canal, os irmãos irão ver vídeo desta capa que está aqui, ó, que Josafá, ele não recebe o irmão de bom grado e ainda expulsa-o da live porque o irmão o contraria dentro da palavra. Diótrefes não apenas deixava de praticar o amor cristão, mas impedia outros de fazê-lo, tal qual Josafá faz. Isso, irmão, revela espírito de controle e exclusão, contrário ao evangelho que inclui e acolhe. É a cópia de Josafá, ou melhor, Josafá é a cópia perfeita de Diótrefes em nosso tempo. Irmãos, o egocentrismo é contagioso. Quem o pratica tenta moldar a comunidade à sua própria imagem. Talvez seja por isso que ele, Josafá, ele não para em nenhuma igreja. Cristo é o centro e não a nós. Toda a autoridade é delegada e deve ser, ou melhor, deve servir a missão. Por isso, na congregação cristã no Brasil, está escrito acima do umbral, em nome do Senhor Jesus, acima da cabeça de todos os irmãos, para que nenhum irmão venha a se esquecer de quem está acima dele. Egocentrismo destrói a comunhão, impede que o amor fraternal floresça. A correção é necessária. João não se calou, mas ele confrontou o erro. Nós, irmãos, nós não devemos nos calar, como ele, Josafá, já tentou diminuir a mim, já tentou chamar o irmão Duca do canal Gente Como a Gente de mentiroso, já tentou também contra a irmã Rosângela e tantos outros irmãos, como está na live dele, como o irmão que ele tentou humilhar. O exemplo de Diótrefes serve de alerta. Até dentro da igreja podemos encontrar corações dominados pelo eu. Diótrefes é a prova de que se é possível fazer uma defesa do evangelho, mesmo não estando em Cristo, assim como Josafá. Ele fala de Cristo, mas já provou por diversas vezes que ele não tem a essência de Cristo dentro dele. Seu egocentrismo
feriu a obra de Deus e afastou dos irmãos. Jesus se esvaziou, Filipenses capítulo 2, versículo 7, e nos chamou a seguir o seu exemplo. Irmãos, peçamos ao Senhor que arranque de nós todo o orgulho, autoritarismo e vaidade. Que o nosso coração não tenha isso. Que na nossa vida e serviço estejam centrados em Cristo, para que sejamos construtores da comunhão e não barreiras do Evangelho. A verdade, o egoísmo de Diótrefes o tornou culpado do mais pernicioso tipo de heresia. Ele rejeitou ativamente e se opôs à doutrina apostólica. Por isso, João condenou Diótrefes em 4 atitudes. Ele rejeitou o ensino apostólico, fez acusações injustas contra o apóstolo, foi inóspito para com os irmãos e excluiu aqueles que não concordavam com o seu desafio, com a sua posição, o seu pensamento. A autoridade de João, em todo o sentido inimaginável, ele tentou. Diótrefes era culpado da mais obscura heresia e todos os seus erros eram frutos do egocentrismo. Em nosso estado caído de carnalidade, somos todos assediados por uma tendência para o egocentrismo. Isto não é uma ofensa insignificante, nem um pequeno defeito de caráter, nem uma ameaça irrelevante à saúde de nossa fé. Diótrefes ilustra a verdade de que o amor próprio é a mãe de todas as heresias. Todo falso ensino e toda rebelião contra a autoridade de Deus estão, em última análise, arraigados em um único desejo carnal de ter a preeminência, ser o primeiro, estar sempre à frente. De fato, um desejo de reivindicar para si mesmo aquela glória que pertence legitimamente a Cristo. Todo homem, toda mulher herético, como Josafá Agra, Pamela Moraes, como o Júnior do canal Refletir, como o Michel do canal Reflexões, que já vimos, tem procurado suplantar a verdade e a autoridade de Deus com o seu próprio ego pretensioso. Por isso que eles estão longe da igreja, se afastaram de Deus. Por isso, irmãos, que Josafá anelou por ser o preeminente por todas as igrejas em que passou e por isso que ele não ficou em nenhuma. Se achava sábio demais para estar lá. Ele vê qualquer outra pessoa que tem autoridade de ensino, incluindo os irmãos anciãos, como uma ameaça ao poder que ele pensa achar ter. A mesma personalidade de Diótrefes. Basta que os irmãos entrem aqui nas Sagradas Escrituras, na 3ª Epístola de João, e leiam, que os irmãos vão entender. João havia escrito uma carta de instrução e encorajamento à igreja, mas por causa do desejo de Diótrefes, por glória pessoal, ele rejeitou o que o apóstolo tinha a dizer. É evidentemente, irmãos, que ele reteve da igreja esta carta de João. Parece que ele manteve em segredo a própria existência dessa carta. Talvez ele a destruiu, por isso João escreveu sua 3ª epístola, inspirada para, em parte, falar a Gaio sobre a existência desta carta anterior. Nem é preciso falar de Josafá o que ele faz. É só a gente ver as atitudes dele. É uma pena, irmãos, que existem pessoas tomadas por Satanás para querer destruir a igreja de Cristo. Mas devemos seguir os passos dos apóstolos e nunca desistir. Estamos numa guerra espiritual constante e só venceremos se ficarmos firmes e na frente de batalha, como estamos fazendo hoje, combatendo os críticos
dentro da Palavra de Deus, dentro das Sagradas Escrituras. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos capacite cada vez mais de sermos fortes e constantes em todas as batalhas. Irmãos, amigos, amigas, chegamos ao final de mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou vivendo a luz do Evangelho. Que a paz de Deus possa alcançar a você, possa alcançar a todos os teus familiares. Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, selecionar o sininho para que você seja avisado de todos os meus vídeos, ok? Mais uma vez, um abraço a todos vocês.